Olá, bem-vindos à TV Êxito. Nós estamos agora no intervalo da aula do curso de pós-graduação de Direito Tributário com a professora Sinira Gomes Lima Melo. Ela é advogada, é também doutoranda em Direito Comercial pela PUC, mestre em Direitos Difusos e Coletivos pela Unimes, professora da FMU, da FATEC, da USCS e, claro, daqui do Êxito. Bem-vinda, professora. Obrigada. Professora, quais são as medidas que podem ser adotadas pelo empresário para que ele passe aí por essa crise econômica, né? Nós vamos falar um pouquinho sobre, para que ele evite a falência, na realidade, né? Isso. O que pode ser feito? Como é que está o processo hoje com todo esse furacão que a gente vive no Brasil hoje, professora? Então, é assim, Cláudia, a Lei 11.101, ela estabelece alguns procedimentos que o devedor em crise, que o empresário em crise pode adotar hoje no Brasil. Então, quais são esses procedimentos? O objetivo é que ele evite a falência. A gente sabe que a falência é a morte do empresário. Sim. Então, ele encerra as atividades quando ele tem a falência decretada. Como a gente quer evitar que isso aconteça, a lei estabelece alguns meios. O primeiro meio é a recuperação judicial. É um processo judicial, né, corre lá nas varas de falência, nas comarcas onde há vara de falências, em que o devedor pode apresentar ao credor uma proposta. E essa proposta é apresentada em regra a todos os credores, inclusive os credores trabalhistas. Então isso facilita muito a vida do empresário, né, porque ele pode fazer um parcelamento, ele pode pedir um desconto, um abatimento na dívida, ele pode estabelecer uma outra condição, por exemplo, a venda de uma filial para com esse dinheiro conseguir pagar os seus credores. Então, ou seja, a lei estabelece um rol enorme de possibilidades que o devedor pode se valer para evitar a sua falência. Entendi. Claro que é importante que ele obtenha a aprovação dos credores. Então, é importante que os credores votem, né, sobre essa proposta apresentada pelo devedor e, feita a votação, aprovem ou rejeitem. Se essa proposta for aprovada, claro que o processo é bem complexo, eu estou simplificando aqui, sim, né? Imagino. Se essa proposta for aprovada, o devedor entra em recuperação e todas aquelas obrigações que ele tinha anteriores à recuperação estão novadas, ou seja, estão renegociadas. Se a proposta for rejeitada, infelizmente a falência é decretada. E aí não tem muito para onde correr. Segunda. Em regra, não. A gente tem visto na jurisprudência que em casos em que a proposta é aprovada, mas o devedor não consegue cumprir, tem se admitido uma apresentação de uma nova proposta, de um novo plano, né? Mas se o juiz perceber que realmente a atividade não é mais viável, ou às vezes até que ela já foi paralisada, a melhor solução realmente é a falência. Além do procedimento de recuperação que eu acabei de dizer, existe um outro processo de recuperação chamado processo de recuperação especial para pequena empresa. Então, a microempresa... As pequenas são as coitadinhas, as que mais, né? E é um processo bem simplificado. A microempresa, a empresa de pequeno porte, hoje, ela pode se valer também da recuperação judicial num procedimento mais simples, menos custoso para esse pequeno empresário, em que ele também pode apresentar uma proposta de parcelamento das suas dívidas. Tudo isso para evitar a falência. E, além disso, a lei ainda prevê um outro procedimento, que é o procedimento de recuperação extrajudicial, que ocorre fora do judiciário. A negociação ocorre fora do judiciário, mas há uma homologação judicial posterior. Então, o devedor pode convocar os seus credores fora do judiciário, uma coisa até que era proibida na legislação anterior. Como se fosse uma conciliação? Como se fosse uma conciliação. Ele pode convocar os credores fora do judiciário, negociar com eles e, se houver aprovação de mais de 60% desses credores que foram convocados, o juiz homologa. Bacana. Isso também é uma possibilidade que é menos custosa, porque não demanda um processo judicial tão longo quanto é a recuperação judicial e tão custoso. E para o devedor resolve, porque ele consegue negociar. O que acontece... O objetivo é alcançado. Exatamente, o objetivo é alcançado. O que acontece muito é que, às vezes, os credores são um pouco resistentes a esse processo, a essa possibilidade, porque, como não tem intervenção do judiciário no primeiro momento, gera uma desconfiança, gera uma insegurança. Mas é um procedimento bem eficaz, previsto na nossa lei. Ele não é muito adotado, mas ele é bem eficaz.
A recuperação judicial, que é o procedimento base, né, que é o básico que todo mundo adota, tem tido muito sucesso no judiciário. E tem que ser, imagino eu, muito bem elaborado, né? Todo esse processo. Exatamente, é isso aí. Importante. Mas existem essas possibilidades, têm sido muito utilizadas e têm tido sucesso. A gente tem visto sucesso na recuperação das empresas, né? É importante para preservar a atividade empresarial. O objetivo da legislação hoje, da Lei 11.101 de 2005, é preservar o exercício da atividade, até nas mãos de outro empresário. A gente pode vender o parque industrial, a gente pode transferir. O importante é que a atividade seja preservada porque é ela que gira a nossa economia, né, e que traz os benefícios sociais de uma atividade empresarial. Muita gente não deve nem saber, né, que pode se valer disso. Então, é importantíssimo. Importantíssimo. Professora, muito obrigada pela sua entrevista aqui. Obrigada a vocês pela oportunidade de trabalhar aqui no Êxito. Boa sorte a todos. Importante atualizar em advogados e advogadas. advogadas. É verdade, é isso aí.